Olá, eu sou a professora Suzete e nós estamos aqui para mais uma aula referente a Matemática 1, primeira série militar, módulo 9. O tema de hoje é médias, ok? Então, vamos começar. Estamos saindo aí de divisibilidade, que foi o último módulo, e vamos entrar agora num assunto que aborda também um pouco de geometria, né? Quando eu vou falar alguns conceitos de média, eu vou também me redirecionar à geometria, ok? Então, vamos falar primeiramente de médias aritméticas e médias ponderadas. Por que eu vou começar por essas duas médias? Porque a média, de forma geral, procura substituir um conjunto de valores por um valor só. Há diversos tipos de média: aritmética, ponderada, harmônica, geométrica e outras. Entretanto, a média aritmética e a média ponderada são as que mais aparecem no nosso dia a dia. São aquelas que aparecem com maior frequência. Geralmente, os problemas que vocês vão ter em provas de alguns concursos sempre envolvem média aritmética e média ponderada. Mesmo que caia em outro assunto na mesma avaliação, numa determinada questão, média aritmética e média ponderada sempre vem também acompanhada de outros assuntos. Então, é muito importante. A média aritmética, então, vamos começar por ela, também conhecida como MA. Sendo conhecida apenas por média, pura e simplesmente. É a média que a gente calcula a nossa nota ao fim do bimestre em matemática, ou ao fim do ano. Então, pura e simplesmente, média. É considerada a medida de posição mais utilizada no dia a dia. A média é um conjunto de valores numéricos e é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Então, essa média que a gente já aprendeu desde lá do 7º ano, ok? É a média aritmética. E aí a gente tem a formulazinha básica dela, onde você soma uma determinada quantidade de números, e aí eu coloquei A mais B mais C, infinitos, né? Então, dividido pelo número que você somou. Então, se você somou 4 números, você vai dividir por 4. Se você somou por N números, você vai dividir por N. Então, a média é sempre a soma de uma determinada quantidade de elementos dividido por esses elementos. Exemplo. Um exemplo clássico que nós temos aqui. Então, vamos dizer que há muito tempo atrás eu tive esse problema aí, né? Os fortes vão entender por que eu estou falando isso. O valor do dólar numa determinada semana está exposto na tabela abaixo. Segunda, R$ 2,50. Terça, R$ 2,00. Quarta, R$ 2,10. Na quinta, houve uma queda, foi para R$ 1,90. E na sexta, R$ 2,20. Qual o valor médio do preço do dólar nessa semana? Bem, primeiramente, nós temos que somar todos esses valores. Então, a nossa média vai ser a soma de todos os valores. Então, você teve o valor de segunda-feira, mais o valor de terça-feira, mais o valor de quarta, mais o valor de quinta-feira, mais o valor de sexta. E você vai dividir essa soma pela quantidade de números que você somou. Você somou 5 dias, então você vai dividir por 5. Então, somando todos esses números e dividido por 5, nós encontramos 2,14. Então, isto é a média aritmética. Então, o valor médio do dólar é de R$ 2,14. Beleza? Simples, tranquilo, é a média mais conhecida. Aplicação no dia a dia. O cálculo da média aritmética
É muito utilizado nos campeonatos de futebol, no intuito de determinar a média de gols da rodada, nas escolas para calcular a média final e além de ser usado nas pesquisas estatísticas. Sempre que a gente vai trabalhar com gráficos, tabelas, normalmente a gente precisa saber calcular a média aritmética. A média aritmética ponderada, que é a MP. Ponderada, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre ela. Ponderar é sinônimo de pesar. Então, quando a gente fala assim, você tem que ter mais ponderação, isto é, você tem que saber levar. No dia a dia a gente escuta muito falar isso, né? Isto é, dar a importância, dar o devido peso necessário a uma questão ou não. Então, no cálculo da matemática, no cálculo da média aritmética ponderada, multiplica-se cada valor numérico por seu peso. Os resultados serão somados e divididos em seguida pela soma dos pesos. Então, agora na aritmética ponderada, nós temos um elemento chamado peso que vai mudar um pouquinho esse cálculo. Como assim? Olha lá a nossa fórmula agora, da média ponderada. Eu vou pegar o número que você tem a ser somado, ele multiplicado por um peso, somado ao segundo número multiplicado pelo seu peso, e assim sucessivamente. Quando eu for dividir, eu vou dividir pelos pesos, pela soma dos pesos, ok? Vamos ver um exemplo. Começando aqui, vamos olhar aqui para o problema. Uma escola decidiu inovar na forma de calcular a média final de seus alunos e passou a atribuir um peso a cada bimestre. Então, ele colocou um peso em cada bimestre. Então, as notas elas não vão ter o mesmo, vamos dizer, valor, porque elas vão ter pesos diferentes. Então, numa escola de 4 bimestres, o primeiro bimestre teve peso 3, o segundo bimestre teve peso 3 também. O terceiro bimestre teve peso 2 e o quarto bimestre teve peso 2. Qual a média anual de Rodrigo, que obteve as seguintes notas em história? Então, a gente quer saber aí as notas dele em história. Primeiro bimestre, ele tirou 4, segundo 3, terceiro bimestre 2,5 e quarto bimestre 6. Vamos levar em conta os pesos de cada bimestre. Então, significa que nós vamos pegar a nota de cada bimestre, multiplicar pelo seu peso e depois dividir pela soma dos pesos. Então, olha lá. 4, que foi a nota do primeiro, vezes 3, que é o peso do primeiro, mais 3, que foi a nota do segundo, multiplicado pelo peso do segundo, mais a média que ele tirou aqui no terceiro bimestre, 2,5, vezes o peso do terceiro bimestre, que foi 2, mais a nota do quarto, que foi 6, vezes o peso, que foi 2, dividido pela soma dos pesos, 3 mais 3 mais 2 mais 2. Então, eu vou fazer essa soma, esse produto com essa soma e depois dividir. Então, eu vou encontrar 12 mais 9 mais 5 mais 12. Somando tudo isso e dividido por 10, que é a soma dos pesos, eu encontro 3,8. Então, galera, na média ponderada nós temos um elemento que é chamado de peso, que vai mudar a história, vamos dizer assim, dessa média, ok? Aplicação no dia a dia, onde a gente encontra esse tipo de média. Ela é muito usada nos vestibulares, quando as matérias possuem pesos diferentes. Então, normalmente, tem algumas faculdades, quando você vai fazer a prova, aquela matéria que tem a ver com o seu curso, ela vai ter um peso maior do que as outras, tá? E esse peso varia de acordo com a área que você escolheu, como eu acabei de dizer. Um exemplo dessa aplicação de peso é o cálculo da nota do Enem, tá bom? Vamos então agora para a diferença. Eu já falei, mas está escrito, né? Já que as duas são médias aritméticas, então qual é a diferença entre elas?
A diferença está no fato de que, nos cálculos envolvendo média aritmética simples, todos os valores numéricos possuem exatamente a mesma importância ou o mesmo peso. No entanto, existem casos nos quais as ocorrências têm que levar em consideração o peso ou a importância de cada elemento. Esse tipo de média chama-se média aritmética ponderada. Vamos agora para a média geométrica, MG. Para a gente falar da média geométrica, eu já começo por um problema, tá? A gente utiliza em situações que envolvem taxas de crescimento e de retorno com taxas de juros na sua utilização. Então, vamos dizer assim, que aquela pessoa que vai trabalhar com contabilidade, com uma administração, né? Ela vai ver muito a média geométrica. Então, vamos lá. Digamos que uma categoria de operários tem um aumento salarial de 20% após um mês, 12% após 2 meses e 7% após 3 meses. Então, houve um aumento, mas esse aumento ele foi diferente a cada mês, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos entender. O aumento salarial de 20%, a gente vai pegar o salário e vai multiplicar por 1,20, porque a gente já sabe calcular que acréscimo e decréscimo, né? Quando a gente tem um acréscimo, a gente pega o 1 inteiro, que significa 100% do valor, e os 20%, então fica 1,20, porque 20% é 0,20. Então, só fazendo essa revisãozinha. Então, o aumento salarial de 20% é o salário vezes 1,20. O aumento salarial de 12% é o salário vezes 1,12. O aumento salarial de 7% é o salário vezes 1,7. Então, a média geométrica é a média desses aumentos. E como que a gente calcula? Nós vamos pegar esses fatores aqui, multiplicar um pelo outro e achar a raiz cúbica, ok? É claro que aqui, se você tivesse, por exemplo, 2 valores, seria a raiz quadrada. Se você tivesse 4 valores, seria a raiz quarta. Aqui é a raiz cúbica, porque nós temos 3 valores, tá bom? Então, olha lá. Como é que fica isso? Seja A1, A2, a N números reais positivos, define-se a média geométrica ou a média proporcional desses N números como a raiz enésima dos produtos desses números, tá? Então, quem eram os números aqui? Eram esses aumentos. Então, ó, a raiz enésima do produto desses números. Beleza? Agora vamos para a média harmônica, que é mais um tipo de média não tanto utilizada, que a gente também vai chamar de MH. A média harmônica é o inverso da média aritmética, olha só, é o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Então, completamente ao contrário. Observe ainda que para 2 números nós vamos pegar todas essas médias que nós aprendemos e vamos ter uma relação. Então, que relação é essa? Que a média aritmética vezes a média harmônica de um número é igual à média geométrica ao quadrado. Então, olha, quantas médias nós temos, né? Então, assim, é claro que, como sempre, nos nossos exercícios, a gente observa, nós já vimos anteriormente aqui, que a maioria dos exercícios, eles envolvem média aritmética ponderada, média geométrica. Mas eu preparei aqui um exemplo, onde eu peço para você calcular a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica dos números 2 e 3, ok? Então, vamos tentar compreender isso? Vamos lá. Média aritmética é a mais simples. Soma os 2 números e divide
pela quantidade de números que você somou. Então, você somou 2 mais 3 e dividiu por 2, 2,5. Esse exercício é bem para a gente ver a diferença entre as médias. Média geométrica. Você vai pegar a raiz enésima, no caso são 2 números, é raiz quadrada, do produto entre eles. Então, é a raiz quadrada de 6, que dá aproximadamente 2,45. E a média harmônica? A média harmônica é o inverso, né? Vamos lembrar aqui, vamos voltar aqui na página anterior. É o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Então, você tem que pegar o inverso dos números, calcular a média aritmética e depois dar o inverso, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 3 sobre 2 mais 3, porque eu já estou calculando o inverso, igual a 2,4. Então, nós temos aqui o exemplo de como calcular 3 delas. A única que não tem aqui é a média ponderada, que você teria que ter um peso para multiplicar esses números e depois dividir pela soma dos pesos. Média e extrema razão, galera. O que é isso? Um ponto, aí eu já vou entrar até com um exemplo de geometria, porque fica mais fácil da gente visualizar isso. Um ponto P divide internamente um segmento de reta AB. Você tem um segmento AB. Segundo uma razão que a gente chama de razão áurea, que eu vou falar daqui a pouco. Quando a primeira parte está para a segunda parte, assim como o segmento todo está para a primeira parte, isto é, PA está para PB, assim como AB está para PA, em uma razão áurea. O ponto P, assim obtido, é denominado ponto áureo de AB e o segmento PA é o segmento áureo de AB. Vamos ver como é que isso fica através do desenho. Olha lá. Note que o segmento áureo PA, olha aqui, nós temos um segmento AB e nós temos um ponto P aqui, que divide esse segmento em 2 partes. O segmento PA, ele é a média geométrica entre o segmento dado, AB, e o outro segmento PB, ou seja, PA é igual a raiz quadrada de AB vezes PB. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Sejam AP igual à medida A, PB igual à medida B, e AB a soma de A mais B, em que o ponto P divide AB aureamente, isto é, numa mesma proporção. E não é uma proporção qualquer. É uma razão áurea que eu vou falar aqui para vocês. O que a gente precisa saber? Que o segmento de reta, se dividido em média e extrema razão, se a razão entre o menor e o maior dos segmentos, então olha aqui, a razão de PB e PA é igual à razão entre o maior, que é o PA, e o segmento todo, ok? Tem que estar na mesma proporção. Então, olha aqui para a minha mão. Este segmento pequeno, ele tem que estar para esse maior, assim como esse maior tem que estar para todo o segmento. Vamos ver aqui na prática, mais uma vez. Olha lá. Nós temos AC, que é esse segmento, é a parte maior, está para AB, que é o segmento todo. Assim como BC está para AC, ok? E aí, a gente falando em termos das medidas, a gente tem a medida A, está para a medida A mais B, que é o segmento todo, assim como B, que é a medida do segmento menor, está para a medida do segmento maior. B é o segmento áureo de A, ou A é o segmento áureo de A mais B. B é o segmento áureo de A
e A é o segmento áureo de B. Eles estão na mesma proporção. Cálculo do segmento áureo. Como é que eu chego a esse cálculo, galera? Não tem a necessidade de você saber fazer esse cálculo agora. É mais a título de conhecimento, porque esse segmento, ele é chamado de número de ouro. Ele é um número muito importante na matemática e ele indica a perfeição matemática. Então, esse cálculo, ele é feito a partir desta proporção aqui, onde eu substituo, olha, eu peguei essa proporção, escrevi ela ao contrário, tá? É a mesma coisa. E eu substituí aqui, eu peguei essa proporção aqui e eu peguei este número aqui e eu coloquei 1 mais B sobre A igual a A sobre B, fazendo A sobre B igual a X. Quando eu pego A sobre B e eu digo que A sobre B é igual a X, e eu substituo esse X aqui, tá? Eu vou ter uma equação do segundo grau. Ao resolver essa equação do segundo grau, a raiz positiva dela tem este número, que é aproximadamente 1,618. Esse número é uma proporção, é a minha proporção áurea. É o meu número que indica perfeição. Vamos saber um pouquinho sobre isso, tá? Um pouquinho dessa história aqui. O número de ouro é um número irracional, misterioso e enigmático, que nos surge numa infinidade de elementos da natureza na forma de uma razão. O valor numérico é mais ou menos essa letra grega que eu falei, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é aproximadamente 1,618, esse número está aqui, ó. Ele é um número irracional, a gente deu uma aproximada nele. A designação adotada para esse número, π maiúsculo, na verdade, desculpa, φ maiúsculo, é a inicial do nome de Fídias, que foi escultor e arquiteto grego encarregado da construção do Partenón em Atenas. Galera, para que a gente possa visualizar um pouquinho sobre esse número de ouro, sobre essa construção, sobre Atenas, a título da gente ter um pouco mais de conhecimento, não que eu queira que vocês saibam calcular o número de ouro agora, isso realmente não é importante. O importante é a gente saber que existem grandes obras, né, e existem também elementos na natureza, e todos estão na mesma proporção matematicamente falando. É isso que é o importante. Então, eu trouxe para vocês aqui, dentro da proporção áurea, que é a razão que aparece em diferentes vezes na matemática, um exemplo muito conhecido é a expressão do lado do decágono regular escrito numa circunferência, que é o segmento áureo de raio da circunferência. Então, outro exemplo dessa proporção é a sequência de Fibonacci. Tudo isso, para que você possa entender esse monte de informação, eu trouxe um vídeo de uma história antiga do Pato Donald que explica e mostra para a gente como a proporção áurea está presente na natureza, tá? Mais uma vez, digo a vocês que esse é um foco que eu estou dando apenas a título de curiosidade, tá? Então, a gente vai agora colocar aqui o vídeo para vocês. Deixa eu mudar a tela. Olha, você do intelectual, olha só, Davi.
Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. Forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera.
Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, a gente vai voltar agora aqui do nosso vídeo e eu finalizo a nossa aula de hoje. Eu queria dizer para vocês que é apenas uma ilustração, mostrando para a gente essa proporção, essa média que está presente na natureza, reafirmando que a matemática está presente em todos os lugares e que, principalmente, desse capítulo de hoje, vocês precisam se basear nos cálculos de média simples, média ponderada, média geométrica, média harmônica, que são as mais importantes, as que mais caem nas questões que vocês vão fazer, ok? Um beijo, um abraço, até a próxima, estudem nas aulas ao vivo, tirem suas dúvidas e, se quiser também, podem me chamar no privado. Tchau, tchau, um beijão.